Você sabia que uma mudança na matriz econômica do Brasil foi super importante para uma mudança na sociedade brasileira? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje, no Momento do Conceito, o nosso assunto será Coffee Society. Se você quiser entender tudo sobre esse assunto, fique ligado depois da vinheta que tem mais. Beleza? Valeu! Certamente você já ouviu o termo Coffee Society alguma vez na vida, seja num livro de história, seja num romance, ou até mesmo em uma aula, né, ou num vídeo, num documentário que retratava o final do século XIX, o começo do século XX. E esse termo é muito importante porque ele passa a definir a sociedade brasileira que se organizou a partir do momento em que o café se tornou a principal fonte de riqueza do Brasil, o principal produto de exportação e, com certeza, movimentou e transformou o cotidiano das pessoas que viviam no país a partir do século XIX. As primeiras notícias que se tem do café remontam à Etiópia, na África, onde esse produto era consumido em forma de pasta. Ele só passa a ser difundido como bebida, de uma forma muito parecida com a que nós conhecemos hoje, na Arábia. E é somente a partir do século XVI que ele passa a ser difundido na Europa, né, e seu consumo vai se tornando cada vez mais frequente, culminando até o século XVIII com a criação de várias casas especializadas na venda do café. Porém, esse café só chega no Brasil, primeiramente, lá no Grão-Pará, no ano de 1727. Algumas décadas depois, em 1760, ele chega até o Rio de Janeiro. E daí em diante ele passa a se difundir por toda essa região. Porém, é só a partir do século XIX que o café passa de fato a ser extremamente difundido em toda a Europa, justamente no momento em que as grandes cidades passam a ter uma vida muito mais urbana, né? A industrialização é um processo indelével e que faz com que as pessoas passem a consumir cada vez mais café. E a demanda por café consideravelmente aumenta nas regiões produtoras, o que beneficia o Brasil. No Brasil, essa demanda por café, né, essa explosão do café como bebida típica das famílias, né, dos ambientes coletivos, também acontece no século XIX, por volta do ano de 1865, quando o café passa a ser vendido torrado e moído, o que alavanca consideravelmente as vendas e faz com que essa bebida se torne cada vez mais popular. Note que este fato está relacionado a uma vida, a um cotidiano urbano que Paris já vivia no século XVIII, o que dá ao Brasil, então, essa condição de repetir, de replicar hábitos e modos que já eram muito comuns na Europa e que passam a fazer parte do cotidiano da sociedade brasileira também. A expansão da lavoura cafeeira vai ocorrer inicialmente lá no Vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro, e já na década de 1860, para o oeste, né, indo em direção a São Paulo, numa região muito conhecida por ter uma terra muito rica, chamada Terra Roxa. Então ele vai se expandir por todo esse vale do Rio Paraíba, numa localidade que era extremamente próxima dos grandes centros, né, habitados do Brasil de então, e que também, logisticamente, facilitava o transporte e a comercialização, já que ficava muito próximo das regiões portuárias do Rio de Janeiro e de Santos também. Um dado muito interessante para entender essa trajetória do café como principal produto do Brasil, especialmente no Império, é entender a lógica que ele ocupava na nossa balança comercial. Nos anos de 1836 e 37, o café se tornou de fato o maior produto do Brasil, a maior riqueza do Brasil, ultrapassando o açúcar, né, como produto mais exportado. Durante todo o século XIX, o Brasil foi responsável por cerca de 50% da produção mundial de café. Já na década de 1880, o Brasil produzia cerca de 56% de toda a produção de café do mundo, e no comecinho do século XX, quando estávamos vivendo o nosso período chamado de República Velha, ou o ápice da cafeicultura no Brasil, chegamos ao índice de 75% de toda a produção mundial de café. Porém, toda essa novidade do café não foi suficiente para modificar a nossa estrutura social, já que mesmo com a mudança do principal produto de exportação do Brasil,
Ainda assim, a nossa sociedade conservava os mesmos pilares, fundamentados no plantation, que era a escravidão, o latifúndio, a monocultura de exportação, o que de fato não confere ao Brasil nenhuma novidade no quesito sociedade. Mas isso vai mudando aos poucos. Após absorver os impactos iniciais desse período, é evidente que começa a se fundar uma nova condição, uma nova organização da sociedade brasileira. E aí surge então a chamada Coffee Society. Coffee Society que já começa inaugurando uma nova forma de entender a sociedade. Coffee Society em inglês, por interferência ou como referência, os valores que vinham da Europa e não mais aqueles arcaicos, né, vistos pela sociedade, que remetiam à origem do Brasil. Era uma ligação, um elo que se criava a partir dos novos valores europeus. E essa modernização continua porque, ao invés de levar os capitais, né, os lucros do café para Portugal, para a Europa, esse lucro ficaria no Brasil e passaria a ser reinvestido no próprio Brasil. E aí o café dá início ao primeiro start, o primeiro momento da industrialização no Brasil. Industrialização necessária para que esse café continuasse a ser produzido com qualidade, para que ele fosse comercializado também com mais agilidade, dinamizando a produção cafeeira. Outro ponto extremamente importante é que se cria uma lógica para a infraestrutura produtiva do café, com investimentos em ferrovias e portos para a escoação do produto para exportação. Finalmente chegamos ao ponto mais importante que diz respeito à mudança na sociedade que o café promove. O café herdou, né, os pilares da produção açucareira no Brasil. Tanto é que, inicialmente, a produção cafeeira era fundamentada na exploração da mão de obra escrava. E, pouco a pouco, passa a se perceber uma mudança muito importante na forma como esse trabalhador era visto no Brasil, já que surge, nesse período, então, o embrião para o processo de abolição da escravidão e para a libertação desses povos que foram escravizados ainda durante o período colonial, mas que essa estrutura ainda era mantida em pleno século XIX. Essa mudança, ainda que muito tímida, ela acontece a partir de uma prática do Império Brasileiro, né, que o Dom Pedro II perpetuou a concessão de títulos, inaugurada lá em 1808, com a chegada da família real, né, que distribuiu muitos títulos no Brasil, mas que se tornou ainda muito comum em todo o período imperial, e que concedia títulos a todos aqueles que eram produtores de café, que participavam dessa divisão dos lucros, né, ou do aumento dos lucros. Mas é importante perceber, então, que nessa conjuntura nós temos o surgimento de um novo produtor rural, que não era mais o produtor rural de linhagens nobres que se tinha durante o período canavieiro. Esse produtor de café agora, chamado a partir de então de Barão do Café, é, segundo a historiografia brasileira, de poucas raízes aristocráticas. Então nós percebemos um surgimento de uma nova classe aristocrática que não tinha vínculo com o passado, mas que conseguia se sustentar a partir do momento em que vivia, a partir da produção do café, a partir dos lucros obtidos com a venda desse produto e que, de certa forma, rompia com uma linha contínua já de quase 300 anos que dava uma nova condição a uma nova aristocracia. Então, para se firmar nesse cenário, vai buscar sua sustentação enviando seus filhos, enviando a sua família, né, os seus herdeiros, para se tornarem doutores, estudando na Europa, nos Estados Unidos, nas faculdades de renome do próprio Brasil, e vão conseguir conquistar títulos, né, agora não mais de nobreza, mas títulos decorrentes do estudo, né, do mérito, e vão buscar essa condição em outros lugares que eles consideravam como lugares mais evoluídos. Então, pensa-se nos Estados Unidos, na Europa, nas grandes faculdades do Brasil, como oportunidades sociais para se firmarem como nova classe emergente. Essa segunda ou terceira geração dos filhos dos barões do café, segunda ou terceira geração dessa Coffee Society, ela vai retornar então para o Brasil, repleta de ideias, de posicionamentos políticos, de concepções, de teorias que estavam naquele momento da Europa do século XIX, que eram efervescentes
né, que buscavam um novo olhar, inclusive sobre essa classe de trabalhadores escravizados, e vão propor ou vão lutar pelo fim da escravidão, propondo a abolição, indo contra o que os seus pais, os seus avós, pregavam e se utilizavam como instrumento para enriquecer. Então veja como o embrião dessa nova condição social se dá a partir dos princípios daquela própria sociedade. Além disso, ainda se percebe mudanças significativas na moda, nos hábitos, nos costumes das pessoas, em uma intensificação da vida urbana, uma intensificação da vida boêmia, que era característica das grandes cidades, especialmente da Europa, e que também essa condição foi trazida para o Brasil a partir desses filhos dos Barões do Café, da segunda ou terceira geração da Coffee Society, e que se espelha fundamentalmente nos hábitos da França, né? Especialmente de Paris, e que vai inaugurar um novo conceito de vida no Brasil, que é o chamado francesismo, que também vai dar origem a teatros, a cafés, a associações literárias, a jornais, né? A uma vida muito intensa nas cidades que propõe então essa diversificação de um olhar que há pouco tempo ainda pregava ou defendia a escravidão como uma forma mais interessante para que esses barões do café obtivessem o seu lucro. Outro detalhe importante e relevante para esse contexto é que, com essa nova intensidade da vida urbana, os próprios jornais se tornaram críticos dessa nova classe que surge, né? Essa nova aristocracia que surge, que são os barões do café, porque os jornais passam a criticar a difusão ou a distribuição exagerada desses títulos, que era feita no Brasil sem um propósito real de conferir nobreza, mas simplesmente fazer aquela política da boa vizinhança e conceder títulos a todo mundo que produzia café ou que, de certa forma, participava ou partilhava dessa vertente econômica no Brasil que cada vez mais se tornava mais importante para a nossa economia. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Coffee Society é um assunto muito pouco lembrado pelos livros didáticos, aparece muito pouquinho, mas é muito importante para compreender essa dinâmica urbana, essa dinâmica social que surge no Brasil, especialmente a partir do século XIX, e que conversa, que dialoga com o que acontecia na Europa nesse período também. Então, compreender essa dinâmica coloca o Brasil como, ou as cidades do Brasil, não o Brasil integralmente, né, mas as cidades, a movimentação urbana no Brasil, e buscar uma equiparação com essas cidades, esses países que eram referência para essa nova organização social que surgiu no Brasil. Então é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, com um professor, com um colega. Salva o vídeo para você ver mais tarde. Enfim, o importante é você estudar, compreender que essas dinâmicas são extremamente complexas e que vão aparecer em um momento ou outro para você numa prova, no vestibular. Isso é importante, você ter essa visão mais abrangente dos fatos que acontecem no Brasil e que se conectam com o mundo. Beleza? Então, é isso aí. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Semana que vem, volto com um novo vídeo. Beleza? Valeu!